muito bom estarmos juntos como família, mais um dia para adorar a Deus nesse lugar. Amém? Tem tido uma semana abençoada? Eu tenho tido, temos, com certeza, estamos tendo. Nessa quarta-feira daremos continuidade à série de mensagens sobre as portas. Então, remindo o tempo, eu quero chamar já minha querida irmã auxiliar Ana, que estará ministrando a palavra de Deus nesta noite, que a igreja a receba com uma calorosa salva de palmas a Cristo. Certamente Deus falará aos nossos corações, como tem falado nessa série, e é um privilégio estarmos em sua casa ouvindo a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe. A paz, irmãos, boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, primeiramente a Deus, ao nosso pastor Gama pela confiança. É um privilégio enorme estar aqui trazendo a palavra do Senhor para a igreja. Confesso que meu primeiro pensamento, vou abrir meu coração para a igreja, pastor, que meu primeiro pensamento quando o pastor me colocou nessa escala de pregação foi: meu Deus, meu pastor está doido, só pode, né? A gente pensa logo isso. E aí fui falar com Deus também: Deus, meu pastor está doido, não é possível. Mas aí Deus falou ao meu coração que se o meu pastor tivesse doido, ele também estaria doido, né? Porque se eu estou aqui é pela confiança do nosso pastor e de Deus. Amém? E é uma responsabilidade maior ainda quando é série de mensagens, porque as palavras são sempre fortes. E quando eu recebi a porta que eu pregaria, aí é que eu fiquei mais nervosa ainda, porque é uma palavra um pouco dura para a igreja, mas é necessária. E Deus falou muito ao meu coração, porque Deus fala primeiro com o pregador para depois falar com a igreja. Então eu já levei vários puxões de orelha de Deus, creio que a igreja também irá levar, mas é necessário palavras assim também para as nossas vidas e para o nosso crescimento, amém? Peço à igreja que abra em Salmos 141, no versículo 3, que é o versículo de abertura. Salmos 141, Salmo de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Vamos nos colocar de pé, por favor, para lermos o Salmo 141, versículo 3. Amém? Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, por estarmos reunidos aqui na sua casa esta noite. Senhor, enche o coração da sua igreja com palavras de vida eterna, Senhor. Em nome de Jesus, aqueles que estão a caminho tragam em paz e em segurança. Senhor, que nenhuma distração venha nas mentes das pessoas aqui presentes, Pai. Me esvazia de mim, Senhor, e enche-me de Ti, Deus. Usa-me conforme o Seu querer. Eu já te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, a porta que eu irei pregar hoje é a porta dos lábios. A primeira porta foi a porta dos céus, a segunda porta, porta da proteção. E hoje eu irei falar sobre a porta dos lábios. E aí, quando eu vi que era a porta dos lábios, automaticamente eu já levei meu primeiro puxão de orelha. Preciso falar menos. Quem me conhece aqui sabe que eu sou bastante falante, que eu sou bastante extrovertida. Acho que isso é um pouco típico das mulheres, mais das mulheres do que dos homens. E não que isso seja um defeito, não que isso seja ruim. Porque eu, como extrovertida que sou, como falante que sou, eu mesma me obrigo a evangelizar muito mais. Porque como eu não tenho vergonha, no bom sentido da palavra, é mais fácil me chegar a alguém para falar de Jesus, para falar do que Ele fez na minha vida, para falar do amor dEle. Então, nós temos que saber usar isso em favor do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ficar vigilantes a todo momento. Porque qualquer tropeço a mais num falar, num comentário, numa murmuração, você pode destruir a vida de um irmão, você pode destruir a sua vida. Então, que Deus fale aos nossos corações nesta noite, amém? De acordo com o versículo 3, Davi diz: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Esta oração de Davi, acima do Salmo 141, não sei se na Bíblia de vocês está assim, tem um título, né? Oração vespertina por santificação e proteção. Vespertina significa tarde, dia. Então, este Salmo 141 é uma oração que Davi fazia durante o dia para o Senhor, pedindo para que o Senhor colocasse guarda em sua boca.
Davi tinha essa consciência de que ele era um homem pecador, de que ele era um homem de lábios impuros, de que ele era um homem que poderia cair a todo momento em tentação. Existiam inimigos de Davi, ele estava cercado de malfeitores, e ele sabia que a qualquer momento ele poderia cair em tentação com a provocação de alguma dessas pessoas. E ele tinha essa consciência de que ele poderia cair em tentação. Então, Davi fazia essa oração vespertina todos os dias ao Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor desse guarda em seus lábios, que ele somente falasse palavras vindas do trono. Que nós possamos também ter esta consciência que Davi tem. Que nós somos homens humanos, assim como Davi, nós somos pecadores, nós pecamos todos os dias, mesmo contra, às vezes, a nossa vontade. E a nossa boca, a nossa língua, os nossos lábios, é a maior fonte de pecados que nós podemos ter. Porque qualquer comentário a mais ou a menos que você faça pode destruir, consumir a sua vida ou a vida de qualquer outro irmão. No versículo 8, Davi diz o seguinte, neste salmo, nesta oração: pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma. Davi diz no início do versículo 8, pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos. Davi tinha os olhos fixos no Senhor. Se Davi tinha os olhos fixos para o alto, ele não poderia de maneira nenhuma proferir palavras que vêm de baixo. E assim deve ser conosco também. Nossos olhos têm que estar fitos no Senhor. A partir do momento que os nossos olhos estão fitos no Senhor, nós obedecemos aquilo que Deus coloca em nossos corações, nós obedecemos aquilo que Deus propõe para as nossas vidas, e nós não iremos proferir palavras que vêm de baixo, palavras que não vêm da parte do Senhor. A partir do momento que os nossos olhos estão fixos no Senhor, nós iremos ter palavras e atitudes conforme a vontade do Senhor nas nossas vidas. Nós podemos falar palavras de bênçãos para outros irmãos, nós podemos abençoar outras vidas, nós podemos abençoar as nossas vidas, tudo através do nosso lábio e dos nossos olhos. A partir do momento que os nossos olhos estão fixos no Senhor, nós não iremos proferir palavras que vêm de baixo, porque os nossos olhos e a nossa boca precisam estar olhando para o alto, para o Senhor. Amém? Eu peço agora aos irmãos que dêem um pulinho lá em Isaías, profeta Isaías, um pouquinho mais na frente, no seu capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías capítulo 6, versículo 5, amém? Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aqui neste capítulo, no livro de Isaías, profeta Isaías, Isaías era um profeta, foi chamado pelo Senhor para ser profeta, para proferir palavras que vinham da parte do Senhor. E Davi também tinha esta consciência, a mesma consciência que Davi tinha, de que ele tinha lábios impuros, e de que ele vivia em um mundo que também tinha lábios impuros, assim como Davi vivia. Mas Isaías também tinha os olhos fixos no Senhor, Rei, Senhor dos Exércitos. Os olhos de Isaías viram o Senhor, Rei dos Exércitos. Todos nós aqui somos profetas do Senhor, amém? Não só Isaías. Todos nós temos palavras abençoadoras para falar para aqueles que necessitam, para aqueles que também não necessitam, porque muitas pessoas acham que nós devemos abençoar a vida de um irmão só quando ele está passando por necessidade. E não, nós poderemos abençoar a vida de um irmão, mesmo se a vida dele estiver 100%, porque palavras que vêm do alto sempre nos edificam, amém? E Davi sabia que ele vivia nesse mundo impuro, assim como também nós vivemos num mundo impuro. Então, nós precisamos ser vigilantes a todo momento com os nossos lábios, porque o mundo em que nós vivemos é tão ou até mais parecido com o mundo em que vivia Davi ou Isaías. Nós precisamos estar atentos nas rodas de conversa, porque nós termos os lábios puros dentro de uma igreja é muito fácil.
Nós abençoarmos o nosso irmão, a nossa irmã, é muito fácil. Nós abençoarmos o nosso pastor, o nosso diácono, é muito fácil. Mas a gente falar palavras vindas do Senhor lá fora, no seu ambiente de trabalho, na sua família, às vezes, é muito difícil. Tem pessoas que não aceitam, tem pessoas que não gostam de crente, tem pessoas que vão te achar chato, te achar bobo, porque você fala palavras que estão nas Escrituras, palavras do Senhor. Então, Davi nos ensina que nós devemos ter a consciência de que nós somos pecadores e que os nossos lábios são impuros. Isaías nos ensina a sabedoria, para sabermos o momento em que nós devemos falar e o momento em que nós devemos nos calar. Porque existem momentos que se nós falarmos, mesmo que sejam palavras vindas do Senhor, nós vamos causar uma confusão maior do que se nós ficarmos quietos. Existem no meu trabalho, por exemplo, na empresa que eu trabalho, existem cerca de 100 funcionários. São muitas pessoas com as quais eu convivo todos os dias. Eu passo mais tempo com essas pessoas do que com as pessoas da igreja. E, às vezes, na hora do almoço, na hora de um café, que eu vou na copa, existem determinadas rodinhas de conversa. Eu não vou participar de uma roda de conversa onde existem brincadeiras que não são provenientes do Senhor, onde existem fofocas que não são convenientes para o Senhor, onde existem comentários maldosos que não são convenientes para o Senhor. E eu também não vou me colocar nesta roda e falar, olha, mas Deus disse isso, 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 porque às vezes a confusão vai ser maior do que eu ficar quieta e me calar. Nós devemos ter sabedoria em qual momento nós devemos falar, em qual momento nós devemos nos calar. Deus nos dá brechas em quais momentos nós devemos falar. Na semana passada aconteceu um episódio muito interessante na minha vida que eu quero compartilhar com os irmãos e que tem tudo a ver com a palavra de hoje também. Eu tenho uma vizinha que tem uma filha de aproximadamente 12 anos e a janela da minha cozinha dá para a janela da cozinha dela. Então, a gente, às vezes, se fala pelas janelas e, enfim. Na semana passada, eu escutei uma conversa dela com a filha, ela brigando com a filha porque a filha não rezava antes de dormir. E a filha falando que não sabia rezar. E ela vira para a filha e fala, é só você procurar no YouTube que você vai aprender. E ela sabia que eu estava ali na cozinha, né? Porque ela já tinha me dado oi, então eu estava ouvindo aquela conversa. E eu não perdi a oportunidade de me meter naquela conversa. Naquele momento, Deus me deu uma brecha para que eu pudesse falar do amor dele para aquela menina de 12 anos que iria procurar como falar com ele no YouTube. Naquele momento, Deus me deu uma brecha para que eu realmente me envolvesse naquela conversa. Então, eu aproveitei a deixa e depois, conversando com a menina, depois da conversa da mãe, eu falei com a menina, Letícia, eu posso te ensinar a conversar com o Senhor, se você quiser. Vamos falar com a sua mãe que eu te ensino. Não procura no YouTube, não. Vamos conversar. Misericórdia procurar no YouTube, né, irmãos? Como que se ora, como que se reza no YouTube. Então, eu aproveitei essa deixa para falar do Senhor. Naquele momento, Deus queria que eu falasse, que eu falasse palavras vindas da parte dele. Mas nós devemos ter sabedoria de em quais momentos nós devemos falar ou nos calar. Porque, às vezes, em determinadas rodas de conversa, é melhor que nós nos calemos. Isso é muito difícil para os jovens, principalmente. Porque jovens têm muito aquela coisa de aceitação. Se eu não fizer o que eles fazem, eu não vou ser aceito. Se eu não brincar da maneira como eles brincam, eu não vou ser aceito. E, às vezes, acabam se colocando em rodas de conversa para serem aceitos, mas Deus não se agrada daquilo. Então, que nós possamos ter sabedoria. Assim como Isaías também teve. Isaías teve sabedoria em saber que ele tinha lábios impuros e que ele precisava ver o Rei dos Exércitos para que ele pudesse transformar os lábios deles impuros para lábios puros, para ser profeta do Senhor naquele momento, para falar palavras do Senhor para pessoas que precisavam naquele momento. Amém? Eu peço a todos agora que dê mais um pulinho agora em Tiago, lá no Novo Testamento, por favor. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, no versículo 2. Tiago 3, versículo 2. Nós vamos ler a segunda parte do versículo 2. Versículo 2 e versículo 3.
Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Amados, aqui há uma comparação que eu achei muito interessante no versículo 3, onde os freios dos cavalos é colocado em sua boca. Eu não sei exatamente como se chama aquela corda, né, que coloca no cavalo, mas quando você está galopando, se você quer que o cavalo pare, você puxa aquela corda que fica na boca do cavalo e ele freia, né? Então, Deus falou muito comigo nesse episódio do cavalo, porque às vezes nós estamos prestes a falar algo, prontos para falar algo, tipo um cavalo galopando, e Deus vem e coloca um freio em nossa boca. Pode até machucar um pouquinho, porque aquele freio eu creio que machuque um pouquinho a boca do cavalo. Mas é porque não é para você falar nada naquele momento, é para você parar. E quando o cavalo para, ele não toma mais nenhuma atitude. Então eu vejo muitas pessoas falando, mas eu sou muito impulsivo. O crente não pode ser impulsivo, não. Muito pelo contrário. Antes de tomar qualquer atitude, antes de falar qualquer coisa, a gente tem que orar. Antes de qualquer atitude, antes de falar aquilo que nós estamos em dúvida se devemos falar ou não, ore ao Senhor antes. Não haja pela impulsividade. Não haja pela impulsividade, porque se você agir pela impulsividade, Deus vem com o freio do cavalo e vai te machucar, né? Então, nós não devemos ser impulsivos. Nós devemos frear o nosso lábio, a nossa boca. Nós devemos frear aquelas palavras que nós não temos certeza se nós devemos proferir ou não. Porque muitas vezes, o início de qualquer pecado começa com a palavra. O início de qualquer pecado começa com a palavra. Qualquer atitude que você vá tomar, ela geralmente começa com a palavra. Se um ladrão vai sair para assaltar, para roubar, é porque ele já combinou com algum outro antes, tudo pela palavra. Se um marido vai trair a sua esposa, foi porque ele teve uma conversa antes com a sua amante. Tudo começa pela palavra. Então, antes que você tome alguma atitude, antes que você venha cometer o pecado em si, vai começar pela palavra. Tudo começa com a palavra. Então, lembre-se disso. Coloque um freio nos seus lábios quando você não souber como agir, como pensar, como falar. Ore ao Senhor. Não seja impulsivo, porque Deus não gosta de pessoas impulsivas. Nós temos sempre que orar a Deus antes de fazer qualquer coisa em nossas vidas, mesmo que sejam palavras, mesmo que sejam atitudes. Amém? Que nós tenhamos esse freio do Senhor em nossos lábios, porque, como eu falei, pode até machucar um pouquinho, mas Deus é nosso Pai. Pai não corrige o filho quando ele faz alguma coisa de errado? Não é uma dor eterna, não. Deus apenas coloca aquele freio para, olha, não é para você fazer isso agora. Olha, não é para você falar isso. Olha, não é para você fofocar. Olha, não é para você murmurar. Amém? Vamos continuar. No versículo 5, por favor. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Misericórdia, né, irmãos? Nossa língua é fogo. E qual é a principal característica do fogo? Fogo queima, fogo arde, fogo consome. Nossa língua é fogo. Nós somos homens, nós somos pecadores. O único que tem palavras de vida eterna é o Senhor. A nossa língua é fogo. Então, se nós não soubermos usá-la, nós podemos consumir a nós mesmos, a vida de algum irmão. Nós podemos queimar, nós podemos destruir. Destruição não provém do Senhor. Uma palavra, uma pequena palavra pode destruir uma família, um filho, um casamento. Palavras que pais às vezes falam para crianças. Você não vai ser ninguém, você não estuda, você não é nada.
Isso pode destruir a vida do seu filho. Coloque palavras de Deus na sua boca para o seu filho, para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu amigo, para o seu pastor, para as pessoas que não conhecem a Deus. Proferir palavras que não vêm de Deus para uma pessoa que conhece a Deus já é ruim. Imagina para uma pessoa que não conhece a Deus. É pior ainda. Porque aí é que ele vai pensar, poxa, se ele é crente, fala isso, imagina se não fosse. Nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos nessa terra. Deus, Jesus, só tinha palavras abençoadoras para as nossas vidas. Mesmo que seja, às vezes, um cajado, são palavras abençoadas para nos edificar, para nos abençoar, para nosso amadurecimento, para que nós possamos crescer cada vez mais para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Amém, Senhor. E além disso, lá em Isaías, como nós lemos, no capítulo 6, versículo 5, quando Isaías teve aquele encontro, não precisa voltar lá não, quando Isaías teve aquele encontro com o Senhor, logo após o versículo 5, no versículo 6, diz que um anjo do Senhor veio com uma brasa de fogo na boca de Isaías. Aquele fogo era do Senhor, não era da boca de Isaías. Aquele fogo era do Senhor, encostou na boca de Isaías para que ele fosse limpo e purificado de todo pecado, para que a partir daquele momento ele fosse profeta do Senhor, que só palavras puras saíssem dos seus lábios. Então, não tem como, acho que eu já falei isso nessa noite, mas não tem como nós tirarmos o pecado da nossa vida sem sentir dor. Não dor física, às vezes uma dor na alma, uma dor espiritual mesmo, porque o pecado, ele é interessante, senão não seria pecado. É muito fácil a gente largar uma coisa que a gente não gosta de fazer, mas o pecado, ele é interessante. É interessante você comentar da vida do irmão, é interessante você falar mal do outro, é interessante você fazer uma fofoca, é interessante você murmurar, reclamar. Isso tudo é interessante. Então, para que nós possamos ser como Isaías também, deixe Deus colocar o fogo dele em sua boca, para que os seus lábios fiquem puros, para que os seus lábios falem apenas palavras que venham dos céus, que venham do alto, e não palavras de baixo, porque nós vivemos neste mundo, mas nós não somos deste mundo, nós somos do alto, nós somos do Senhor. Então, nós temos que ter os nossos lábios do Senhor, com palavras vindas provenientes dele, amém? Em nome de Jesus. Vamos continuar no versículo 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Mais uma vez, misericórdia, né, irmãos? Nossa língua é fogo, nossa língua é veneno, nossa língua é isso tudo. Mas, mais uma vez, eu falo à igreja nesta noite, nós devemos ter a consciência e a sabedoria de que o nosso falar é proveniente do Senhor. Não, toda a nossa vida é proveniente do Senhor. Tudo que a gente passa é porque o Senhor quer, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. E as nossas palavras também têm que ser boas, perfeitas e agradáveis. Porque nós somos filhos de Deus. Nós não podemos ter palavras que sejam contrárias àquilo que Deus quer que nós falemos, àquilo que Deus quer que nós sejamos exemplos para outras pessoas. Então, que nesta noite nós possamos ter a consciência de que as nossas palavras podem ser fogo, podem consumir, podem ferir, podem machucar, podem destruir, mas Deus tem palavras de vida eterna para nos dar. Deus quer colocar palavras de vida eterna nos nossos lábios para que nós abençoemos outros que necessitam dele também, não só aqui na igreja, mas fora da igreja principalmente. Não deixe o mundo impuro dominar a sua língua, dominar o seu lábio. Não deixe outras pessoas que não acreditam no mesmo Deus que você contaminem os seus lábios. Nós devemos sim ter amigos nesta terra, familiares, pai, mãe, pastor, esposo, esposa, para desabafar de vez em quando, conversar. Isso é lícito, isso é ótimo. Deus se agrada da união, de um orar pelos outros. Mas não desabafe os seus problemas para aqueles que têm lábios impuros, porque a pessoa não vai te dar um conselho que seja de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Tenha sabedoria para quem você vai contar os seus problemas, para quem você vai contar as suas angústias, para quem você vai contar as suas alegrias também.
tenham amigos que sejam do Senhor, que tenham palavras de vida eterna para falar para você também. Porque não só devemos tomar cuidado com o que vamos falar, mas também devemos ter cuidado para quem vamos falar os nossos problemas, as nossas angústias. Deus se agrada muito disso. É claro que nós temos Deus a todo momento para podermos desabafar. Com Deus nós podemos reclamar, nós podemos murmurar, porque Deus é nosso amigo. Isso é um relacionamento de intimidade. Quando nós temos intimidade com o Senhor, eu mesma, às vezes eu reclamo com Deus, brigo com Deus, mas Deus é meu Pai, eu sou íntima dele, eu tenho toda a liberdade para falar assim com ele. E ele vai ter uma resposta de palavra de vida eterna para mim. Amém? Então, devemos sim procurar a Deus, mas é muito lícito também termos amigos nesta terra para podermos conversar. Amém? Eu quero agora, mais um pulinho, por favor, em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Mateus 26, 41. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nosso espírito está sempre pronto, mas a nossa carne, os nossos lábios, a nossa boca, a nossa língua, ela é fraca. Nós aprendemos aqui com Davi, com Isaías, que nós vivemos em um mundo impuro e que a tentação vai nos rodear a todo momento. A todo momento nós vamos ter vontade de falar alguma coisinha aqui, falar alguma coisinha ali, que não é proveniente do Senhor. Às vezes o silêncio é muito mais importante do que o seu falar. Muitas vezes você vai acabar até sendo taxado como antipático. Eu sempre fui muito extrovertida, mas quando eu virei crente, eu mudei um pouco. Porque tem determinadas coisas que eu não posso conversar, que eu não posso falar, porque eu não quero e porque Deus não quer. Porque isso não faz parte mais da minha vida. Então vão te achar chato, vão te achar antipático. Ah, depois que você virou crente, você ficou muito chata, você ficou muito antipática, você ficou muito isso, você ficou muito aquilo. Mas é melhor você se calar do que você falar palavras que não venham do alto. Amém? Que nós possamos ter essa consciência de que o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne, ela é muito fraca. Isaías e Davi, eles pediam ajuda ao Senhor. E nós podemos pedir ajuda ao Senhor também, porque nós temos a mesma consciência que eles, que o nosso espírito está pronto, mas que a nossa carne é fraca. Hoje em dia, virou moda, né, você desabafar em redes sociais. Há um tempo atrás, eu vi no Facebook uma página que era para você desabafar ali naquela página. Para você contar os seus problemas, porque aí os administradores da página iam tentar te ajudar de alguma forma. Nós não podemos nos esquecer que os anjos do Senhor, eles nos cercam a todo momento. Mas o inimigo, ele está ao nosso derredor também. Então, nós não... em rede social, em Facebook, ou seja lá, qualquer outra rede social, não existe o falar, mas existe a escrita, que é a mesma coisa. Eu vi inúmeras meninas, jovens, meninos, escrevendo textos enormes, contando as suas vidas naquela página do Facebook, onde o mundo inteiro que tem internet tem acesso. E o inimigo se aproveita daquilo para te atacar no seu ponto fraco, onde você está mais vulnerável. Desabafe com o Senhor. Desabafe com quem você confia. Não desabafe aos quatro cantos, contando se você está triste, se você está feliz. Desabafe com a pessoa certa, desabafe com quem tem palavras do Senhor, provenientes do céu, para falar para você ao seu coração. Aqui na nossa igreja nós somos muito abençoados, nós temos livre acesso ao nosso pastor, aos nossos diáconos, aos líderes do grupo de vida. Está com problema, procure alguém para conversar. Você pode ter certeza que você vai ser muito abençoado.
E seja uma bênção também na vida daqueles que necessitam. Se alguém te procurar para conversar, não dê qualquer conselho, não dê conselhos mundanos, dê conselhos vindos do Senhor. Ore por aquela pessoa, veja qual é a aflição daquela pessoa, qual é aquela angústia que aquela pessoa está passando naquele momento. Dê conselhos que venham do alto. Escute a voz do Senhor para ser bênção, canal de bênção na vida daquela pessoa que necessita de ti naquele momento. Amém? Agora eu vou pedir aos irmãos que abram no livro de Oséias. Oséias é um livro após o livro de Daniel, que é outro profeta. Oséias capítulo 14, no versículo 1. Oséias 14, versículo 1. Amém? Volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom e em vez de novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Muitas pessoas usam as palavras apenas para Oséias 14, versículo 1 e 2. Muitas pessoas usam a boca apenas para proferir palavras ruins, palavras pesadas, palavras de destruição, palavras de morte, às vezes. E nós esquecemos do principal. Os nossos lábios, eles têm que servir para adorar, glorificar e louvar ao nosso Senhor, principalmente. Se nós tivermos essa consciência de que o nosso sacrifício do nosso lábio é a nossa adoração ao Senhor, mesmo em momentos de deserto, de angústia, de desespero, nós devemos usar os nossos lábios não para murmurar, porque murmurar também é muito comum para nós humanos, para nós homens, pecadores. Estamos passando por um problema, a primeira coisa que a gente fala é, ai meu Deus, eu mesma falei aqui agora, antes de começar, primeira coisa que eu pensei quando eu vi que eu ia pregar, ai meu Deus, meu pastor é isso, meu pastor é aquilo. Ao invés de eu agradecer e glorificar a Deus a oportunidade de estar aqui falando a palavra dele, eu murmurei. Nós somos pecadores, mas nós temos a consciência disso e pedimos perdão a Deus e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã em nossas vidas. Então, use a sua boca para louvar, engrandecer, glorificar o nome de Jesus a tempo e fora de tempo. Não é só aqui na igreja, não é só no culto de quarta-feira, não é só no culto de domingo. Levantou, acordou, agradeça ao Senhor por mais um dia. Chegou na sua casa, agradeça ao Senhor por ter chegado em segurança. Você tem alimento, agradeça ao Senhor pelo seu alimento. Você tem vida, você tem família, agradeça ao Senhor. Louve, engrandeça o nome do Senhor. Ele é o dono da sua vida, é Ele que te propõe tudo, é Ele que te dá tudo. Até o momento de angústia, de deserto, às vezes é o Senhor que te dá para te ensinar. Porque, como eu falei, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Nós não entendemos, às vezes, por que nós passamos por momentos de angústia. Mas o Senhor sabe. E, às vezes, é o Senhor mesmo que nos coloca ali. Para que nós cresçamos cada vez mais na vontade dEle. Para que nós aprendamos cada vez mais com Ele. Para que a gente consiga se engrandecer cada vez mais na presença dEle. Amém? E que nós também não usemos as nossas palavras para nos gabar, porque se a soberba tomar conta do nosso coração, de que adianta ter Deus, né? Porque nós não somos nada. Tudo que vem de nós é do Senhor. Não sou eu que estou aqui, é o Senhor que está colocando palavras na minha boca. São palavras vindas do trono do Senhor. Se você tem vida, se você tem lábios, se a sua boca está aberta para falar palavras do Senhor, não é você quem está falando, é o Senhor quem está falando. Não se gabe, não deixe a soberba tomar conta da sua vida. É claro que nós ficamos felizes, que nós ficamos abençoados também quando recebemos elogios. E nós devemos, sim, usar os nossos lábios para elogiar, para engrandecer uma pessoa. Isso faz bem para a pessoa. Nós devemos usar os nossos lábios para sorrir, porque Deus gosta de alegrias. Deus é um Deus de alegria. Nós teremos alegrias aqui nesta terra também, amém? Então, que nós usemos os nossos lábios para elogiar, para afagar um irmão, para sorrir. Isso faz parte do que o Senhor quer para a gente, para as nossas vidas. Amém? E agora eu quero chamar os irmãos do louvor, por favor.
E eu quero terminar esta pregação com a palavra que está lá em Provérbios, no capítulo 10, versículo 11, que diz: a boca do justo é manancial de vida. Amados, nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos nesta terra e nós somos vida, porque Deus é vida. Então, que a nossa boca, que os nossos lábios sejam mananciais de vida para aqueles que nos cercam. Não apenas para aqueles que nos cercam, mas que a nossa boca seja manancial de vida para nós mesmos. Porque muitas vezes nós abençoamos tanto as outras pessoas, falamos coisas tão maravilhosas para outras pessoas, mas nós nos julgamos a todo momento. Para nós mesmos, nós falamos palavras ruins, palavras que não provêm do Senhor. Lembre-se que você é filho de Deus. Lembre-se que tudo que você tem vem do alto. Lembre-se que as palavras, os seus pensamentos e atitudes têm que vir do alto. Lembre-se que você é abençoado e abençoador por tudo que você tem, por tudo que você conquistou, por tudo que você é. Deus tem palavras de vida eterna para a sua vida e para as nossas vidas. Amém? Hoje também, quando eu peguei esta pregação, eu pensei, meu Deus, que palavra dura para um culto de aniversariante, né? Porque hoje é culto de aniversariante também. Mas aproveite hoje, que é um culto de aniversariante, e fale palavras vindas do alto para aquele seu irmão que está completando mais um ano de vida, para a honra e glória do Senhor. Aproveite este culto para abençoar este irmão que está completando um ano de vida e sendo bênção na vida de outras pessoas também. Você, irmão, que está fazendo aniversário, use a sua boca para agradecer ao Senhor, para louvar ao Senhor por mais um ano de vida que você está tendo a oportunidade de estar na presença dEle, de ser bênção na sua casa, de ser bênção na sua igreja, de ser bênção no mundo, porque o mundo jaz no maligno. Os lábios impuros estão a todo momento, nas ruas, na televisão, nos bares aqui nesse bairro. Os lábios impuros estão nos cercando a todo momento. Mas nós temos que ser como Davi e como Isaías, com os nossos olhos fixos no Rei. Porque a partir do momento que os nossos olhos estão fixos no Rei, nem nós iremos aceitar palavras que vêm de baixo. Porque nós sabemos que o nosso Deus é do alto, nós sabemos que o nosso Deus é grande. Amém? Vamos louvar? Tua palavra é luz para os meus caminhos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para os meus caminhos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, e o teu amor é como a doce água. Vamos nos colocar de pé. Que vem a mim como em meio a um deserto. Plena terra seca, e dela faz surgir verdes pastos, como um orvalho que desce em plena terra seca, e dela faz surgir verdes pastos. Tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus.
Senhor. Amém. Nesta noite, eu não vou chamar ninguém para vir aqui à frente, porque eu creio que todos nós devemos ter a mesma consciência que Davi e Isaías, para que nós possamos ter lábios puros neste mundo impuro em que nós vivemos. Coloque a mão no seu coração, se entregue ao Senhor, ore ao Senhor, peça a Deus que você seja canal de bênçãos através dos seus lábios na vida de outras pessoas. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Deus, eu te agradeço, Pai, por esta palavra forte, Deus, esta palavra dura em nossos corações, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor é o nosso Pai querido, que é o nosso Pai que nos ensina, Pai, a tempo e fora de tempo, Senhor Jesus, que nós possamos usar os nossos lábios, Deus, para engrandecer e glorificar o seu santo nome, Senhor Jesus, para te louvar, Pai, para te adorar, pois só tu és digno, Senhor, de toda honra, glória e louvor, Pai. Trata, Senhor, a nossa mente, Deus, nos dê sabedoria, Senhor, nas suas misericórdias que se renovam a cada manhã, Pai, que nós tenhamos a consciência, Deus, de que nós somos pecadores e que nós necessitamos de Ti, Senhor, para proferir palavras que venham da parte de Ti, Senhor, para falar palavras que venham do alto, Deus, para que nós possamos abençoar a vida de outros que não o conhecem, Senhor, para que nós possamos abençoar a vida daqueles que também Te conhecem, Pai, mas estão passando por momentos de dificuldade, Senhor, que nós possamos usar estas palavras vindas do Senhor para abençoar as nossas vidas também, Pai. Tira todo julgamento que não provém de Ti, Senhor. Tira todo espírito de fofoca, de murmuração, Pai. Caia por terra em nome de Jesus tudo que não provém de Ti, Deus. Coloque em nossas vidas palavras de vida eterna, Deus. Coloque em nossos lábios, Deus, palavras abençoadoras, Pai, para a vida da Sua igreja, Pai. Para a vida da nossa família, Senhor. Para aquelas pessoas do nosso trabalho, Deus. Abre as nossas bocas para que nós evangelizemos cada vez mais, Senhor. Para que nós possamos falar do Seu amor, Deus. Para que nós possamos falar do que o Senhor transformou nas nossas vidas, Pai. Para que nós possamos testemunhar, Deus, o que o Senhor já fez, Pai. Os milagres nas nossas vidas, Deus. Porque a cada manhã já é um milagre que o Senhor nos dá. Mais um dia de vida, Senhor, na Sua presença, Deus. E que os nossos lábios impuros, Senhor, tornem-se lábios puros, Deus, neste mundo, Senhor, em que nós vivemos, Pai, que nós possamos fazer a diferença, Deus, falar de Ti, Senhor, para aqueles que não o conhecem, Pai, em nome de Jesus eu creio, Deus, que a Sua igreja que ouviu esta palavra essa noite, Deus, palavra vinda de Ti, Senhor, irá ser abençoada através dos lábios, através das palavras, Senhor, para outras pessoas, Deus. Em nome de Jesus eu Te agradeço, Deus, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus eu Te agradeço, Senhor. Amém, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, amém?